os 3 atos da salvação. Nosso versículo inicial se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, coisa linda, né? Igreja preciosa do Senhor, povo abençoado, mais do que vencedores em Cristo, igreja sem ruga e sem mácula, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados, mais uma vez hoje vamos tratar desse assunto preciosíssimo, né, que é a salvação. Assunto este que, lamentavelmente, vem sendo distorcido ao longo dos anos, né, devido a esse pensamento do sistema religioso, que é o pensamento de fazer as pessoas estarem presas, atreladas às denominações deles, né? A visão que o Evangelho verdadeiro traz a respeito da salvação é uma visão que é totalmente contrária ao que a maioria, esmagadora maioria aí do sistema que se diz cristão prega. Alguns até se aproximam, né? Realmente, uma pequeníssima parte do sistema até reconhece a segurança da salvação que nós temos, mas ainda assim eles impõem algumas condições, né? Sempre tem alguma coisinha, né? Para atrelar a salvação a algum tipo de mérito do homem, né? Então, nós até falamos isso na abertura aqui da nossa transmissão hoje, né? Nós falamos que o sistema, ele não gosta da palavra da graça, né? Justamente porque a palavra da graça bate de frente com essa visão. Porque eles querem manter as pessoas aprisionadas nas 4 paredes denominacionais, eles querem ver as pessoas dependentes do sistema, né? Tanto que se uma pessoa está lá no sistema e de repente ela conhece a palavra da graça, ela chega lá para o líder e fala assim: olha, eu estou saindo porque Deus me revelou a palavra, estou entendendo a palavra da graça. Primeira coisa, não, isso é herege, não, você não pode seguir herege, você tem que ter cuidado, se você sair daqui vai ser amaldiçoado. Olha, eu participei de uma denominação que o líder falava isso. As pessoas que saíram daqui ou que vão sair, se você quiser sair, fique sabendo que você sair daqui você vai ser amaldiçoado. Então eu, cristiano, fui amaldiçoado, entre aspas. Porque eu saí dessa denominação, minha esposa, minha mãe, o líder falava isso, infelizmente, né? Isso é uma visão horrível, né? Mas é uma realidade. E muitos aí fazem isso. Tá? Isso não é só nessa denominação que eu participei, não. Muitas hoje fazem isso. Se sair daqui tá amaldiçoado, se sair vai perder a salvação. Entende? E assim, né, eles têm essa visão, porque eles apregoam que o homem é que se salva, o homem... É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Como eu disse no início da nossa transmissão hoje. A visão que eles passam é que o homem é que se salva. E que, no caso Jesus, ele não morreu para salvar, mas para tornar a salvação possível. Entendem a diferença? Ah, mas irmão Cristiano, eu nunca ouvi o pastor no sistema falar isso. Sabe por que ele não fala isso abertamente? Primeiro porque esse é um entendimento que já está intrínseco. Entende? Esse é um entendimento que ele está nas entrelinhas. Então ele não precisa dizer. E segundo que, por mais que a pessoa esteja no meio do sistema, alguém falar isso vai soar mal. É interessante isso, amado. Mesmo a pessoa estando no sistema, se ela ouvir isso vai soar mal para ela. Por mais que ela não conheça a graça ainda, vai soar estranho. Mas como assim Jesus não salvou? Ele tornou a salvação possível. Entende? A pessoa vai questionar. Então eles não falam abertamente por isso. Mas é o que é pregado. Mas como eu disse, está nas entrelinhas. Eles não falam claramente, abertamente. Mas a ideia é essa, porque se é um homem que aceita Jesus, é um homem que tem que lutar, que pagar o preço, cumprir as cerimônias e, sabe, frequentar os cultos dentro de um templo de paredes, né, com a placa denominacional, carteirinha de membro, sabe essa coisa toda? Se o homem tem que passar por tudo isso para ser salvo, então é ele que se salva, né? E isso, inclusive, está dizendo que a salvação ainda não foi concretizada, e já foi.
A salvação, amados, foi, né, uma grande promessa de Deus e que já é uma realidade. Já de cara eu vou deixar a sugestão de um estudo. Para quem está assistindo a esse tema hoje pela gravação, na descrição do vídeo no YouTube, né, na gravação, você vai encontrar o link desse estudo. Salvação, a grande promessa de Deus. Tá? Nós vamos, claro, falar da salvação hoje, obviamente, mas nesse tema eu já me aprofundei anteriormente, né, nesse estudo. Nós nos aprofundamos bastante nesse tema da salvação, tá? Mas claro que eu vou dar uma boa palhinha hoje sobre isso. Mas quem quiser se aprofundar mais, fica de sugestão aí na descrição do vídeo esse estudo, Salvação, a grande promessa de Deus. Tá? A salvação já é uma realidade, já aconteceu, já está consumada, ponto. Só que essa visão do sistema religioso diz o quê? Que a salvação ainda não aconteceu, então as pessoas ainda estão em esperança, ainda estão aguardando serem salvas por meio das suas obras. Então é uma mistura assim de boas obras com obras religiosas, né? Vamos dizer assim. Ou seja, você é salvo fazendo o bem, né? Sendo que o bem que nós fazemos não traz salvação nenhuma, ele é a consequência da salvação. Ela é a consequência de sermos salvos, de sermos filhos de Deus. Entendem? Se você faz uma boa obra, é porque você é um filho de Deus antes disso. As boas obras sempre são consequências de quem nós somos e não a causa, né? Já explicamos isso aqui algumas vezes, tá? Mas o sistema entende que não, a boa obra te leva a ser salvo e também a obra religiosa. Comer Santa Ceia, subir ao monte, sacrificar, fazer campanha, fazer jejum, etc, etc, etc. Né? Então a pessoa vive nessa batalha para tentar ser salva, sendo que ela, sendo filha de Deus, sendo uma eleita desde antes da fundação do mundo, ela já é uma salva, independentemente de religião, de placa, de cumprir isso ou cumprir aquilo. Tá? Porque salvação não tem relação nenhuma com obras. Ela foi dada pela graça, seja qual for a manifestação da salvação. Tá? E aí você pergunta, irmão Cristiano, e o que é salvação então? Eu quero entender em detalhes. Bom, como eu disse, já temos um estudo que eu vou deixar aqui na descrição, mais aprofundado, mas eu vou dar uma boa introdução sobre esse assunto aqui hoje, tá? O que é salvação? Bom, na Bíblia existem tipos de salvações, vamos dizer assim, né? Existem tipos diferentes de salvação na Bíblia. Então, basicamente, a salvação na Bíblia nós encontramos a salvação de perigos. É importante você aprender a discernir isso. Porque as pessoas aí fora, sem o conhecimento da graça, do evangelho verdadeiro, elas leem salvação na Bíblia e tudo é salvação eterna na cabeça delas. E nem sempre é, né? Boa parte do contexto do assunto salvação, boa parte se refere à salvação de perigos. Tá? Então existe esse conceito de salvação de perigos. Existe a salvação da mente, do entendimento, que também não é salvação eterna, tá? Mas é a salvação da mente, do entendimento. Ah, Cristiano, como assim? Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas também eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre salvação da mente, para você aprender a diferenciar isso. Você entender o que é salvação eterna e o que é salvação da mente, tá? Então há salvação de perigos, salvação do entendimento e a salvação eterna. Este é o ponto que vamos tratar hoje, tá? É esse aspecto específico de hoje, a salvação eterna, tá? E vamos falar dos 3 atos que redundaram nesta salvação, que já é uma realidade. Todos os filhos de Deus, amados, escolhidos desde antes da fundação do mundo, para serem filhos dele. A chamada boa semente. Tá? Cristiano, eu não entendo esse conceito, irmão Cristiano. Eu estou chegando na graça agora. O que é boa semente? O que é isso? Eu vou deixar na descrição do vídeo algum estudo sobre isso. Tá? Nós temos alguns estudos. Eu vou escolher talvez o mais recente, né? Para ficar mais fácil aí. Eu vou colocar o mais recente sobre esse assunto, né? Que toca nesse assunto das 2 sementes, para você entender isso. Tá bom? Para você entender esse conceito, que existem 2 sementes, semente má, semente boa, e que a semente boa ela foi predestinada, a semente má não. A semente má foi destinada, é diferente. A boa foi pré-destinada, ou seja, foi antes da fundação do mundo escolhida por Deus. E isso é soberania. As pessoas vivem discutindo com Deus aí. Não pode, isso é um absurdo. Como assim Deus escolheu? Como não pode? Ele é Deus. Não tem o oleiro poder sobre o barro, né? Para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra.
Deus não teria esse poder? E Paulo pergunta, e esse está em Romanos capítulo 9, né? No versículo 14, Paulo pergunta: há injustiça da parte de Deus nessa questão da eleição? Paulo diz: de maneira nenhuma. Não há injustiça, Deus é Deus. Então ele elegeu a boa semente, os filhos dele, da salvação. Esses filhos todos já estão salvos, todos. Entende? Todos já têm a salvação eterna. Tá? Então, os que viveram antes da cruz foram resgatados na ressurreição, né? Ressurreição definitiva. Eles foram resgatados da morte e entraram para a vida eterna. E nós que nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos nessa condição de vida eterna. Então, a salvação eterna já é uma realidade para todos os filhos de Deus, a boa semente. Os da perdição, não. O destino deles é deixar de existir, é a morte. Porque lá no juízo final, e nós já estudamos isso também, eu vou ter que deixar esse link também na descrição, sobre o juízo final. Hoje nós vamos deixar vários links aí, tá? No juízo final, que já aconteceu, houve então a separação, né? E os da salvação então foram salvos, os que estavam mortos ressuscitaram para a vida eterna, os que eram da perdição ressuscitaram para destruição eterna, para perdição eterna, como diz a palavra. Nesse estudo do juízo, nós explicamos isto com mais detalhe, tá? Não vou me aprofundar muito nisso hoje, mas quem quiser se aprofundar, assista aí o estudo sobre o juízo final. Tudo já está consumado. Ou seja, uma vez que o juízo já aconteceu, então quem nasce sendo da boa semente já nasce salvo. Quem nasce da má semente já nasce condenado, porque a condenação já foi liberada, já foi dada, a sentença já foi efetivada. Mas muito bem, não vou entrar muito nisso hoje, tá? O fato é que a salvação já foi concretizada, já é uma realidade. Ela não depende de movimentos religiosos, de pertencer a essa ou aquela igreja, essa ou aquela denominação. Isso é uma bobagem, né? Salvação não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela tem a ver com o que Jesus fez no Calvário. E não só no Calvário, porque foram 3 atos. O Calvário faz parte de um dos atos, mas foram 3. A gente já vai tratar disso daqui a pouquinho. Então, o que é a salvação? A salvação é a vida eterna. Basicamente é isso. Irmão Cristiano, o que é salvação? Salvação eterna é vida eterna. É viver para sempre. Isso é a salvação eterna, tá? Vamos ver aqui. Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Primeiro versículo 1, claro. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. A piedade, gente, no texto em grego, ela pode ser traduzida também por devoção, né? Devoção, envolvimento com as coisas de Deus, o chamado de Deus. Isso seria a piedade, tá? Então, a devoção, né, seria uma tradução até melhor do que piedade, tá? 2. Em esperança da vida eterna. Olha aí, ó. Ah, irmão Cristiano, por que esperança? Não é uma certeza? Você não acabou de dizer que a vida eterna já é uma realidade? Por que Paulo usa a expressão esperança? Calma que a gente vai chegar lá. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu quando? Quando? Olha o que eu falei agora há pouco da eleição, predestinação, etc. Ele prometeu antes dos tempos dos séculos. Olha que coisa maravilhosa. Amados, por que Deus prometeu antes dos tempos dos séculos? É só você parar para pensar um pouquinho nisso. Você chega a essa conclusão com toda certeza e até com certa facilidade, claro, conhecendo o Evangelho da Graça, né? Esse conhecimento facilita entender isso. Por que ele deu antes dos tempos dos séculos? Porque Deus sempre soube da condição do homem. Deus sempre soube que aqueles os quais ele escolheu desde antes da fundação do mundo jamais conseguiriam se salvar por si próprios. Deus sempre soube disso. Veja, amados, Deus fez a criação, ele sempre soube que o homem cairia. Tá? Isso não é uma surpresa para Deus, né? Ah, Deus te surpreendeu, Deus foi pego de surpresa. Isso não existe. Deus sempre soube de tudo. Ah, mas por que ele fez então? Bom, amado, aí você vai ter que perguntar para ele. Eu não saberia te responder. Entenda uma coisa, se ele fez é porque tinha que ser feito. E se aconteceu assim é porque assim tinha que ser. Agora, há coisas que só Deus entende, só a mente de Deus compreende.
tá? Porque ele fez sabendo que o homem ia cair. Coisa de Deus. Lá na eternidade, talvez ele abra uma oportunidade para você perguntar para ele, porque eu não sei essa resposta, tá? Agora, que ele fez, ele fez. E ele sempre soube que os filhos dele jamais conseguiriam se livrar sozinhos dos pecados, né? Do pecado e dos pecados, das obras más, no caso, né? Da condenação, no caso, né? Que essas obras traziam. Os homens jamais conseguiriam se livrar dessas condenações por si mesmos. Então Deus, sabendo disso, ele pré-ordenou a salvação antes dos tempos existirem, antes da criação. Ele já pré-ordenou a salvação e prometeu. Que coisa maravilhosa, né? Agora, vamos lá, vamos abrir um parêntese aqui. Por que o apóstolo Paulo usou a expressão esperança, né? Esperança da vida eterna. Sabe por quê, amados? Porque nessa época das cartas aqui, a época da igreja primitiva, eles estavam ainda antes do terceiro ato, né? Falando essa coisa de ato, parece até filme, né? Os filmes é que tem atos, né? Os especialistas em roteiro dizem que a maioria dos filmes tem 3 atos, né? Então, o primeiro ato apresenta ali a base da história do filme, né? Apresenta os personagens, aí tem a virada para o segundo ato e o terceiro ato, que é a finalização do filme, né? Não, obviamente, não que a obra de Deus seja um filme, obviamente, mas me fez lembrar isso, né? Os 3 atos da salvação. Aliás, há quem diga que nos filmes existem especialistas que defendem que, na verdade, são 4 atos. Todos os filmes teriam 4 atos, né? E alguns vão dizer também, vocês já vão entender isso, que aqui, nesses 3 atos, também poderiam ser 4. Eu já vou explicar. Mas eu entendo como 3, mas até poderiam ser 4. Tá? Mas vamos lá. Por que Paulo usa a expressão, então, esperança? Porque eles estavam antes do definitivo ato da salvação. Nessa época da igreja primitiva, ainda faltava acontecer algo para que a salvação se consumasse definitivamente. Então, eles estavam salvos ali? Definitivamente não. Eles estavam salvos em esperança. Claro que quem estava no evangelho já tinha sua mente salva, né? Então, o aspecto da salvação do entendimento, para quem conheceu o evangelho da graça naquela época, esse aspecto já estava manifestado, obviamente. Mas faltava um aspecto, faltava a finalização da obra, faltava o terceiro ato. Então eles estavam em esperança. Por isso que você vê essa expressão, né? Estamos na esperança da vida eterna. Porque eles estavam antes. Veja bem, amados, na época da igreja primitiva, eles ainda estavam submetidos à morte. Tremendo isso, né? Mas, irmão Cristiano, hoje também nós não estamos? Não, hoje não. Porque você não pode entender a morte como uma morte biológica. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, né? Mas eu não posso me privar, amado, de falar sempre, né? Sempre tem gente nova aí acompanhando. Então a gente sempre está tendo que tocar nesse assunto. Quando a Bíblia fala em morte, é mais do que essa carne, essa matéria voltar ao pó. É mais do que isso. Tá? Porque a tendência natural dessa matéria biológica, obviamente, ela é deixar de existir. A matéria. Agora, o seu eu, e nós defendemos isso aqui com unhas e dentes, o seu eu segue vivo. Só que antes do terceiro ato da salvação, não. Quem morria, além da matéria ir para o pó, que é natural dela ir para o pó, a alma ia para a não existência. Existe uma palavra no grego que é a palavra Hades, que era conhecida como um lugar, né, o chamado lugar dos mortos, né? Os judeus, inclusive, tinham um folclore, eles acreditavam no seio de Abraão. Então as pessoas que morriam iam para o seio de Abraão, ou lugar dos mortos, ou Hades, que também pode ser traduzido por sepultura ou lugar encoberto. Nós aqui em nosso ministério, particularmente, não acreditamos que realmente havia um lugar, sabe? Literalmente um lugar físico, entende? Onde as almas iam. Nós não acreditamos nisso. Para mim, isso era apenas um folclore, uma crença dos judeus. Tinha essa crença, né? Jesus, inclusive, usa essa crença deles como uma metáfora. Quando ele fala do rico e do Lázaro, aquela passagem é uma metáfora, tá, gente? Aquilo é uma parábola. Então ele usa aquela crença do seio de Abraão, etc., para trazer uma mensagem para os judeus ali e tal, mas tudo aquilo não passa de uma crença folclórica, né? Nós não acreditamos, para mim nem faz sentido acreditar num local específico, físico aqui na Terra, onde as almas iriam. Sabe, o Hades, a morte, é a alma ser banida da existência.
E antes do terceiro ato da salvação, todos estavam submetidos a essa condição. Então, mesmo durante a igreja primitiva, isso estava em vigor ainda. Porque o que acabou com essa morte definitiva, esse aspecto da morte, né, a morte da alma, o que acabou com isso foi o terceiro ato da salvação. A gente vai chegar lá, calma que a gente vai caminhar nesse conhecimento, tá? Então, Paulo dizia, nós estamos em esperança, porque ainda faltava acontecer o último ato da salvação. Observe essa passagem aqui, Romanos 8, versículo 24. Porque em esperança, tá vendo aí você que está assistindo pelo YouTube aí na tela? Ou em outras plataformas, né? Tá sublinhado aí na tela. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Ou seja, o que ele está dizendo? Nós ainda estamos antes da promessa completa. Eu não estou vendo ainda a promessa. Claro que isso é uma força de expressão, tá, gente? Então eles estavam em esperança. Por quê? Porque ainda faltava algo acontecer. Então, nós em esperança fomos salvos. Você percebeu isso, esse detalhe importante? Então, os irmãos que viveram aquela transição, né? Eles nasceram antes da cruz, debaixo do pecado, debaixo da lei, condenação, ausência do Espírito Santo, aquela coisa toda, né? Eles passaram pela transformação dessa condição. Então, passaram pela primeira ressurreição, eu já vou explicar o que é isso daqui a pouquinho. Ou seja, passaram pelo segundo ato, né, da salvação, mas ainda faltava o terceiro. Então, eles estavam num período que nós chamamos de período de transição. Então, ainda faltava algo acontecer, faltava o terceiro ato. Então, eles estavam salvos? Claro, porque a salvação estava garantida, mas ainda era uma salvação em esperança. Deu para entender, né? Fecha o parênteses, vamos continuar. Então, a salvação eterna é a vida eterna, viver para sempre. Por isso é chamado de eterna salvação. Hebreus 5:9. E ele, sendo consumado, ele, Jesus, veio a ser a causa. Pegou? Quem é a causa da eterna salvação? É o seu jejum, o seu sacrifício, a obra da lei, é a igreja, é o batismo. Não, foi Jesus. Ele é a causa, ele foi a causa, né? Porque ele foi consumado e veio a ser a causa da eterna salvação. Aí, ó. Para todos os que lhe obedecem. Ah, Cristiano, tá vendo? É só para quem obedece. Então a salvação, ela vem a partir da obediência. Não, é o contrário, amado. É aquilo que eu já expliquei muitas vezes. As boas obras são consequência, elas não são a causa. Então, obedecer ao Senhor é uma consequência de quem nós somos, tá? Então, ele veio ser a causa da eterna salvação, tá? Para todos que obedecem. Por quê? A obediência é uma consequência de quem é um salvo de Deus. Entenda isso. O apóstolo Paulo deixa claro isso na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Principalmente no versículo 10, ele deixa claro, tá? Que nós fomos criados para as obras. Então as obras são consequência, tá? Então, muito bem. Então, perceberam? É eterna salvação. Por quê? Porque é a vida eterna. Então, a eterna salvação, entendam bem isso, é esta vida. Observe bem isso, eu já expliquei isso muitas vezes aqui, vou falar de novo. A eterna salvação é esta vida que você está vivendo agora, eu, minha esposa, tá? É essa vida atual seguir. Percebe? Diferentemente de muitos que têm pregado diferente aí e estão pisando feio na bola. Tá? Dizendo que a alma do Filho de Deus morre, que não existe mais alma na eternidade. Cuidado com essa história, amado. Porque a salvação, ela abrange os 3 elementos do homem, no caso dos filhos de Deus. Corpo, alma e espírito. Como que a salvação abrange o corpo, irmão Cristiano? Ora, no corpo glorificado. Entende? Já vamos falar da salvação do espírito e da alma. Já vou me aprofundar nisso, tá? A gente já vai chegar lá. Então, o que é a vida eterna? É a vida. Você não está vivo agora? Eu não estou falando só biologicamente, não, tá? Eu estou falando também da alma. E claro, do espírito. Mas o espírito é eterno. O espírito nunca morreu. O espírito não morre, tá? Já vou explicar isso também. Aguarda que a gente vai caminhar e a gente vai chegar lá. Então veja, essa vida que você tem agora
ela vai seguir. Essa é a promessa. Vida eterna é isso. Então você está vivo hoje, agora aqui, e essa vida vai seguir. É a vida eterna. Porém, em outra condição. Por que, irmão Cristiano, em outra condição? Porque na eternidade, lá no paraíso, esta matéria, que é adâmica, que é de Adão, ela não entra. Paulo disse, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, tá? Então, se essa matéria não entra, como nós vamos viver na eternidade? Com um corpo glorificado. O que vai mudar é a vestimenta. O nosso corpo atual, podemos chamá-lo de vestimenta, de invólucro, que envolve a nossa alma e o nosso espírito. É uma vestimenta. Paulo usa também essa metáfora, né? O Paulo chama o corpo tanto de casa, de morada, quanto de vestimenta. São duas metáforas, né? Então, essa vestimenta, ela vai ser trocada. Você vai se revestir do seu novo corpo que lhe aguarda, tá? Agora, a vida segue essa vida, só que em outro corpo. Essa é a promessa. Tá? Por isso você dizer que a alma do Filho de Deus morre é um absurdo. É você dizer que não existe salvação. João 12, 25. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Olha só. Aquele que ama a sua vida, que é a vida nesse mundo, a vida atual, que nós vivemos, né? Aquele que ama a sua vida, a perderá. Como assim, irmão Cristiano? Amado, olha só. Eu não vou me aprofundar em explicar esse versículo completamente, porque nós já o explicamos. Mais um vídeo, mais um estudo que eu vou deixar na descrição deste vídeo. É o seguinte: a alma do Filho de Deus viverá para sempre. Esse estudo é muito maravilhoso. É um estudo que faz parte de uma trilogia nossa sobre a alma. Tá? Nós temos 3 estudos muito profundos sobre a salvação da alma. Esse que eu vou deixar na descrição é o mais recente, é o 3º. Eu não vou me aprofundar muito em explicar esse versículo agora. Eu quero apenas pegar um ponto aqui, ó. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que a odeia, né? Aquele que odeia a sua vida neste mundo, observe bem um detalhe, pelo amor de Deus. Vamos lá, de novo. Aquele que ama a sua vida neste mundo, claro, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, está sublinhado aí na tela, né? Para ficar bem claro, a conservará para a vida eterna. Pegou o que é salvação? Salvação é exatamente isso aqui que você acabou de ler comigo. Percebeu? É a vida neste mundo ser conservada. É o que a palavra diz lá em Hebreus sobre a conservação da alma. Hebreus capítulo 10. Nós já estudamos sobre isso. Você percebeu? Quando a palavra diz a conservação da alma, que é a salvação, está se referindo a isso aqui que Jesus falou. Não sou eu que estou falando, gente. Foi Jesus que falou. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tá? Cristiano, o que é odiar a vida? Aí você assiste, como eu falei, esse vídeo que eu vou deixar aí sobre a alma na descrição do vídeo. Eu não vou me aprofundar nisso hoje, tá? E aí você pergunta então, tudo bem, irmão Cristiano, já está muito claro para mim. A salvação eterna é a vida eterna, é a nossa alma seguir viva em um novo corpo, mas seguir viva. E na eternidade, como eu já expliquei nesses estudos sobre a alma, a nossa alma atual vai ser restaurada. Ela vai passar por uma restauração e vai habitar em um novo corpo. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, a salvação eterna não é a salvação no espírito? Amados, como acabamos de ler, não. A salvação eterna, na verdade, ela abrange todos os elementos. A salvação, ela abrange todos os elementos. Tá? É a salvação, como eu disse, do corpo, ou seja, um corpo glorificado. Então, essa é a promessa da salvação, nos abranger corporalmente, o Senhor nos dando um novo corpo, um corpo de glória. Né? A salvação da alma, que é retirar a alma da morte. E essa salvação começa aqui nessa vida, né? Em parte, pelo menos, quando o nosso entendimento é salvo, né? Porque a nossa alma, ela tem muitos aspectos, tá?
A alma não é só fôlego de vida, né? Como muitos dizem. Não é isso. A alma, eu já expliquei isso, né? Eu não vou entrar muito nisso. A alma ela tem muitos aspectos e um deles é o entendimento. Então, quando o evangelho chega em nossa mente, esse aspecto do entendimento é salvo na alma. Então, é como se a salvação da alma já começasse aqui, ainda nesta vida. Mas nós já temos a vida eterna garantida. Então, essa alma que está viva agora, ela seguirá viva. Diferentemente, repito, dos irmãos que viveram antes do terceiro ato. Quem viveu antes do terceiro ato da salvação não experimentou essa experiência que nós temos hoje. Ou seja, quando este nosso corpo biológico for para o pó, a nossa vida vai continuar. É o que Jesus prometeu aqui. Entende? Só que eles naquela época não. O pó ia para o pó, o corpo biológico ia para o pó e a alma ia para a não existência. Então, não é a salvação do espírito, irmão Cristiano. Não, amado, veja bem. A salvação do espírito não é a salvação da morte, porque espírito não morre. Se você observar, mesmo antes da cruz, também já estudamos isso aqui, antes da cruz o espírito já voltava para Deus. Então a carne ia para o pó e o espírito voltava para Deus, que o deu. Não está escrito lá em Eclesiastes isso? Então mesmo antes da cruz, mesmo na época da lei, o que ia para a morte era a alma. O corpo biológico, que faz parte, né? Ele tem que ir para o pó mesmo, mas a alma também ia para a destruição. O espírito voltava para Deus, porque o espírito não morre. Então, irmão Cristiano, se o espírito não morre, por que nós entendemos que a primeira ressurreição foi espiritual? Porque a morte do espírito não é a não existência. A morte do espírito era a inoperância. O espírito antes da cruz, por causa do pecado, ele não operava, ele não influenciava o homem. Não importa, amado. Mas ele era da salvação, Cristiano. Não importa. Antes da cruz, todos estavam na mesma condição. Todos eram conduzidos exclusivamente pela carne. Nós entendemos que os da perdição nunca tiveram espírito. Tá? Os da perdição são corpo e alma vivente, apenas. Os filhos de Deus não, são triúnicos, corpo, alma e espírito. Então, antes da cruz, quando o Filho de Deus, a boa semente, morria, o corpo ia para o pó, a alma ia para a destruição e o espírito voltava para Deus, porque o espírito não morre. Mas enquanto o espírito estava na terra, aqui habitando no corpo, ele estava morto por causa do pecado. Ou seja, o espírito ele existia, porque ele não morre. O espírito nunca... Gente, eu desconheço na Bíblia, tá? Pode ser que exista? Talvez exista. Mas eu desconheço na Bíblia alguma referência de espírito morrer. Eu desconheço, tá? Então, o espírito, biblicamente, não morre. Agora, enquanto ele estava aqui, antes da cruz, habitando no corpo dos filhos de Deus, o espírito estava inoperante. Ele não podia atuar por causa do pecado. Observe essa passagem aqui. Efésios 2, versículos do 1 ao 3. Olha só. E vos vivificou. Deu vida, né? Vivificar é dar vida. Então Deus os vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Gente, isso aqui é antes da cruz. Tá? O pecado foi aniquilado na cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Pelo seu sacrifício, o Senhor aniquilou o pecado. Ponto. Agora, antes da cruz, o pecado dominava. Né? Então, as pessoas estavam mortas. Mas mortas na carne? Não. Paulo não está falando de morte na carne, obviamente. Então, se ele não está se referindo à morte da carne, que é óbvio, né? Vocês estavam mortos. Claro que ele não está falando da carne. E nem da alma. Então, ele está falando da morte espiritual. Vocês estavam mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Eu já expliquei o que é isso, tá? Daqui a pouco eu vou deixar uma recomendação de um estudo sobre isso. Aliás, um estudo não é sobre isso, é um estudo que eu falo desse ponto, tá? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Observe bem, olha só, o Senhor os vivificou. Agora veja o 3. Entre os quais, olha só, gente,
todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Olha aí. Fazendo a vontade da carne. O que Paulo está dizendo? Gente, nós somos filhos de Deus. Nós somos predestinados. Só que antes da cruz, durante o pecado, nós éramos conduzidos pela carne e exclusivamente pela carne. Por quê? Porque nós estávamos mortos. Percebeu? Mas mortos em que sentido? Do corpo e da alma? Gente, é óbvio que não. Ele está falando de uma morte espiritual. Por isso eles eram conduzidos apenas pela carne, mesmo sendo filho de Deus. Por quê? Porque o espírito não podia operar. Vocês estão entendendo o que é a morte espiritual? Não é que o espírito não existia. Não é que o espírito ia para o Hades. Não, o espírito sempre voltou para Deus depois da morte do corpo e da alma naquela época. Então o espírito não morre. A salvação do espírito, então, foi a retirada dos espíritos da inoperância. Vocês estão percebendo o ponto? Vamos ler de novo, o 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Nós quem? Os filhos de Deus. Ele está falando com a igreja, os eleitos. Então nós somos igreja, somos eleitos, somos filhos, mas nós antes da cruz, nós andávamos nos desejos da carne exclusivamente, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, porque a carne impunha na alma as suas vontades. As obras da carne são a junção da matéria com a sua biologia e com os seus desejos, unida com a alma, influenciando a alma. Então fazíamos as vontades da carne e dos pensamentos. Por que eles faziam a vontade da carne? Porque o espírito não operava. Consequentemente, também não havia a presença do Espírito Santo de Deus habitando nos espíritos dos filhos de Deus. Depois da cruz, não. O Senhor vivificou o povo dele primeiro espiritualmente. Essa foi a primeira ressurreição. Ou seja, o Senhor retirou os espíritos dos filhos de Deus da inoperância. Então, os espíritos passaram a estar vivos, ou seja, operantes, e aí puderam então receber o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo só veio habitar definitivamente no povo depois da cruz? Antes da cruz, o Espírito Santo ele só vinha sobre, tinha aquela expressão, e veio sobre eles. Agora, por que ele só veio habitar depois da cruz? Porque depois da cruz, os espíritos estavam vivificados. Então o Espírito Santo veio habitar e fazer morada no espírito dos filhos de Deus. Então, o que é a salvação do espírito? Quando foi isso? Foi no segundo ato da salvação. Já vamos explicar esses atos, tá? Foi no segundo ato. No segundo ato da salvação, o Senhor fez os espíritos serem vivificados. Foi a primeira ressurreição que diz lá no Apocalipse, E eles passaram aqueles que passaram pela primeira ressurreição. Foi a ressurreição espiritual. A definitiva ressurreição foi na vinda de Cristo. Aí sim foi a ressurreição da alma. Foi a segunda e definitiva, para a vida eterna. Duas ressurreições. Primeira espiritual. Antes eles eram movidos apenas pela carne, porque o Espírito estava inoperante. Mas a partir do momento que o Espírito foi vivificado, os filhos de Deus passaram a ser guiados pelo Espírito. Perceberam, Eu acho que está muito fácil. Irmão Cristiano, esse negócio do príncipe, das potestades do ar, não sei o quê, se você quiser entender um pouco melhor isso, vou deixar aí na descrição do vídeo o estudo Onde Viveremos a Eternidade. Tá? Assiste aí que esse estudo é maravilhoso. Onde viveremos a eternidade? Nesse estudo, eu dou uma palhinha sobre essa passagem aqui, tá? Hoje eu não posso me aprofundar nisso por causa do tempo, tá bom? Então, abençoados, vocês entenderam os pontos? O que é salvação? Salvação é viver para sempre. Tá? É viver para sempre. Só que o Espírito, observe isso, ele não precisava desta salvação, porque o Espírito sempre viveu para sempre. Vocês estão entendendo? O Espírito é eterno. Então, antes da cruz, quando o Filho de Deus morria, o corpo ia para o pó, a alma ia para a não existência e o Espírito voltava para Deus. Isso antes da cruz. Agora, enquanto o Espírito estava aqui na terra habitando no corpo, ele estava inoperante.
Então a salvação do espírito foi o quê? Foi o espírito ter sido retirado dessa condição de inoperância, de morte espiritual, que não é morte de fato. Tá? Então essa foi a primeira ressurreição. Entendem? Então, tudo isso fez parte, né, dos planos de Deus da salvação. Porque, veja, nós somos seres triúnicos, assim como Deus é. Deus, ele é espírito. É ou não é espírito? A palavra não diz isso? O Senhor é o espírito, não é o que Paulo disse? Pois é. Deus é espírito. Só que Deus também tem um corpo. Né? Cristiano, Deus tem corpo? Claro, é Jesus Cristo ressuscitado. Paulo disse que Jesus ressuscitado é a imagem, olha só, imagem do Deus invisível. Então ele tem um corpo. Se ele é uma imagem, ele tem um corpo. Então Deus é espírito, o Criador. Esse espírito habita em um corpo, né? Que é Jesus ressuscitado hoje em dia, que é Deus sobre todos. E ele também tem alma. Né? Deus se refere à sua própria alma na palavra, também na carta aos Hebreus. Muito bem. Nós também, então, assim como Deus, somos triúnicos. Temos corpo, alma e espírito. E a salvação, então, abrange tudo isso. Né? Então, a salvação do corpo, ou no corpo, é o fato de nós habitarmos um novo corpo no paraíso, um corpo totalmente livre das mazelas desse corpo atual. Né? O espírito que sempre, que é eterno. A salvação do espírito, eu vou dizer mais uma vez para ficar bem claro. Não é a retirada do espírito do Hades. O espírito não ia para o Hades. A Bíblia não diz isso. O espírito sempre voltou para Deus. Então o espírito não morre, literalmente. A morte espiritual era a inoperância do espírito. Então a salvação, a expressão salvação do espírito se refere a isso. Aos espíritos terem sido retirados dessa condição de inoperância. Isso foi no segundo ato da salvação. Tá? E o terceiro ato abrangeu a alma. Porque a alma dos filhos de Deus, as almas, né, estavam presas nessa não existência. Então, no terceiro ato, terminou essa condição de morte para os filhos de Deus. Tá? Então, vamos lá. Irmão Cristiano, eu já entendi, então, essa salvação. Né? Salvação do corpo é o corpo glorificado. Não esse corpo, né? É um novo corpo totalmente novo. Perfeito. Salvação do espírito foi a primeira ressurreição, que foi a retirada dos espíritos daquela inoperância por causa do pecado. E depois a salvação da alma. Os três elementos dos filhos de Deus. A salvação, ela é plena, tá? Ela não diz respeito só a corpo e espírito. Isso não faz nenhum sentido bíblico, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Tá, irmão Cristiano, então eu entendi que salvação eterna é viver para sempre. É essa vida atual, seguir no paraíso, só que com um novo corpo. Eu já entendi isso, beleza. Mas o que são os três atos da salvação? Vamos lá. O primeiro ato da salvação foi o advento de Jesus nesse mundo. Jesus nasceu em carne. O Filho de Deus, unigênito, né? Cristiano, por que unigênito? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Ora, se eu sou filho de Deus, se eu fui predestinado, por que Jesus é chamado de único? Porque Jesus foi o único que nasceu diretamente de Deus no ventre de uma mulher, no caso a Maria. Entende? Todos os outros filhos de Deus, espiritualmente falando, foram filhos de alguém nesse mundo, carnalmente. Vocês estão entendendo? Jesus foi o único que nasceu em carne, mas que veio direto de Deus. Por isso ele foi chamado de unigênito. Porque foi o único ser humano que veio direto da ação de Deus no ventre de uma mulher. Tá? Então, o nascimento de Jesus nesse mundo foi o primeiro ato da salvação. Tá? Por que, irmão Cristiano? Porque, amado, olha só, a lei precisava ser cumprida, certo? A graça não podia ser liberada se não houvesse o cumprimento da lei. O próprio Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Não passará nada da lei sem que não seja cumprida. Tudo vai ser cumprido. Então, Jesus veio para isso. Então ele precisava nascer. E como a promessa foi feita, ele nasceu dentre os judeus, da descendência de Davi, para cumprir a lei. Então, primeiro ele cumpriu a lei, né? Como qualquer judeu normal, né? Desde o seu nascimento até ao seu ministério.
Depois ele assumiu o seu ministério, obviamente, e ele seguiu preocupado com a lei. Mas claro que Jesus tinha uma preocupação não de cumprir os mandamentos de homens da lei. Ele tinha a preocupação de cumprir o que realmente precisava ser cumprido, o que nós aqui costumamos chamar de espírito da lei. Tá? Então Jesus cumpriu toda a lei. E o ápice desse cumprimento foi a sua morte, porque ele se colocou como um cordeiro e derramou o sangue dele para o perdão eterno dos pecados. Então, amado, ele precisava nascer em um corpo de carne. Como ele derramaria o sangue dele se não tivesse um corpo de carne? A própria lei exigia, olha, sem derramamento de sangue não há remissão. Não é o que a lei dizia? Então como é que Jesus derramaria o seu sangue se ele não fosse um ser humano com carne, osso e sangue? Então o nascimento dele foi o primeiro ato de Deus da salvação. Isaías 9:6. Esse versículo é maravilhoso, é um clássico, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. Olha que promessa maravilhosa para o Messias, o Filho de Deus. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha que coisa maravilhosa. É a promessa do Messias que nasceria. A luz que nasceria no meio das trevas. Porque quando Jesus nasceu, ainda estava o império das trevas estava de pé. Então Jesus foi a luz, foi o sol da justiça que nasceu no meio das trevas. Então um menino nos nasceu, ou seja, o Senhor fez nascer um menino para que ele cumprisse a lei em nosso lugar, para que ele se tornasse o cordeiro do Senhor e derramasse o seu sangue. Então o nascimento de Jesus foi o primeiro ato da salvação. Mateus 1, versículos do 18 ao 21. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. 18 e 19. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Olha que coisa, né? 20. Mas, depois de ter pensado nisso, depois que José pensou nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Gente, que experiência extraordinária. Que experiência extraordinária. 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele, olha só, salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará a humanidade inteira, 100%. Qualquer um pode querer ser salvo, aceitar Jesus. É isso? Não. Ele salvará o seu povo. Ah, Cristiano, se ele salvará o seu povo, o povo dele era os judeus. Então ele veio salvar só os judeus? Bom, se você olhar só do ponto de vista da carne, de fato o povo de Jesus eram os judeus. Só que a Bíblia nos ensina a olharmos do ponto de vista do Espírito. A palavra diz o quê? A ninguém conhecemos segundo a carne. Então quando a palavra diz ele salvará o seu povo, é o seu povo de fato, não os judeus segundo a carne, mas os eleitos, tanto os judeus quanto não os judeus. Porque espiritualmente o povo de Deus não eram apenas os judeus na carne. Repito, se você olhar segundo a carne, sim. Mas só que nós não olhamos ninguém segundo a carne. Então o Senhor salvará o seu povo. Por isso que ele disse, olha, esse aqui na última ceia, na última Páscoa no caso, ele disse o quê? Isto é o meu sangue derramado por muitos. Não por todos, por muitos. Ou seja, pelos filhos, pelo seu povo, que nós entendemos, pela revelação do Evangelho, que é o povo escolhido desde antes da fundação do mundo. Não apenas judeus, mas também os não judeus. Tá? Então o primeiro ato da salvação foi a vinda de Jesus para salvar o seu povo dos pecados, da condenação. Tá? Porque antes do terceiro ato da salvação, todos estavam na mesma condição de morte. Morte da alma.
Segundo ato, e aí que entra essa questão. Como eu disse, né? Alguns especialistas em roteiro de filmes dizem que os filmes não têm apenas 3 atos. A maioria diz que são 3 atos. Mas há especialistas que dizem que são 4 atos, né? Então, trazendo essa metáfora para essa questão de hoje, você também poderia dizer que os atos da salvação são 4. Mas eu particularmente entendo que são 3, porque eu entendo que a morte e a ressurreição são apenas um ato. Eu sempre tive isso na minha mente, mesmo debaixo da lei. Interessante, né? Mesmo na época que eu era do sistema, que eu dava lições lá e tal, eu sempre tinha isso na minha mente. A morte e a ressurreição são, na verdade, a mesma coisa, o mesmo ato, porque todos esses 3 atos, claro, estão ligados, mas a morte e a ressurreição de Jesus estão muito próximos, né? Em termos de tempo cronológico, e estão intimamente ligados. Porque ele só poderia ressuscitar se tivesse morrido, né? Vocês estão entendendo? E a ressurreição consumou a justificação, ou seja, a ressurreição confirmou, na verdade, melhor dizendo, né? A ressurreição confirmou o que a morte fez. Então a morte foi para aniquilar o pecado, para cumprir a justiça da lei, e a ressurreição foi para concluir a justificação. Então eu entendo esses 2 momentos como apenas um ato. Então o segundo ato da salvação foram a morte e a ressurreição de Jesus. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue. Então, primeiro, obviamente, ele morreu pelos pecados, para aniquilar o pecado e cumprir toda a exigência da lei. E ressuscitou para a nossa justificação. Então, aqueles irmãos que estavam lá debaixo do pecado antes da cruz foram justificados. Nós que nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos justos. Por quê? Porque ele ressuscitou. Percebem? Tá? Primeiro ato da salvação, então, a manifestação de Jesus em carne. O Filho unigênito de Deus veio cumprir a lei e morrer pelos pecados. Segundo ato da salvação, a sua morte e a consequente ressurreição. Só que faltava ainda o terceiro ato. Por isso que nós vimos no início que a igreja primitiva estava salva, mas em esperança. Por quê? Porque eles ainda estavam submetidos à morte. Por isso que eles estavam em esperança. Nós hoje, amados, que vivemos depois da vinda, tudo consumado, nós não somos salvos em esperança, não. A salvação já é realidade. Você, eu, todos nós, jamais passaremos pela condição de morte da alma. A única morte que vai acontecer é a morte natural desse corpo biológico. Isso tem que acontecer porque faz parte. O pó tem que voltar para o pó. Só que, diferentemente daqueles que viveram aquela experiência anterior à vinda de Cristo, a nossa alma segue viva. É aquilo que Jesus prometeu. A sua vida hoje segue viva. Só que, claro, em um novo corpo. Vocês estão entendendo o ponto? Então, a igreja primitiva teve essa experiência, né? Eles ainda estavam submetidos a essa condição de morte. Então, faltava o terceiro ato da salvação. A vinda de Jesus, que aconteceu no ano 70, né? Onde ele trouxe o juízo sobre Israel, que foi o aspecto visível da sua vinda, e também ele trouxe o reino e trouxe o juízo eterno no aspecto espiritual. Então a vinda de Jesus concluiu a obra de salvação. Foi o terceiro e definitivo ato da salvação. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, foi o segundo ato da salvação, né? O primeiro foi a sua manifestação como homem, como um menino nos nasceu, né? O Filho unigênito de Deus, tá? O segundo ato foi isso aqui, ofereceu-se uma vez por todas, né? Uma vez para tirar os pecados de muitos. E o terceiro ato? Aparecerá a segunda vez, já apareceu, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Que maravilha, né? Vocês estão entendendo? Aqui nós vimos os 2 atos, né? Ele se ofereceu como Cordeiro de Deus e depois ele apareceria uma segunda vez. Claro, isso no reino, obviamente. Ele apareceu, ele veio para trazer juízo. Então, aparecerá uma segunda vez,
sem pecado, porque o pecado foi aniquilado na cruz, né? Aos que o esperam para a salvação. Veja só, esperam para a salvação. Vocês entendem por que Paulo disse que eles eram salvos em esperança? Porque eles ainda esperavam o terceiro ato. Então, a igreja primitiva teve essa experiência, né? Eles viveram a maldição, né? Antes da cruz, pecado, império das trevas, eles viveram aquilo tudo. Aí, eles perceberam o quê? O advento de Jesus. Eles viveram o advento de Jesus, então. O primeiro ato. Jesus nasceu em carne, né? Aí Jesus cumpriu toda aquela coisa, né? O seu chamado, ministério e tal. Fez o segundo ato. Ou seja, ele morreu e ressuscitou. E aqueles irmãos daquela época viveram essa transição toda. Só que depois eles passaram pelo período de esperança ainda. E aí Jesus veio no ano 70 e encerrou a salvação. Ele cumpriu o terceiro ato. Ele apareceu mais uma vez àqueles irmãos que esperavam pela salvação. Veja, nós não esperamos mais pela salvação. Nós já temos. A nossa alma viverá para sempre. Essa é a promessa. Eles lá não, né? Estavam em esperança ainda. Porque faltava a morte ser aniquilada. Olha só, 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Tremendo, né? Ou seja, na época de Paulo, da igreja primitiva, o inimigo morte ainda estava em vigor. Por quê? Porque o terceiro ato da salvação não havia acontecido ainda. Então a morte, que é a morte da alma, não biológica, morte é mais do que a morte biológica, ainda estava em vigor. Por isso Paulo disse, olha, somos salvos em esperança, porque o último inimigo ainda falta ser aniquilado, que é a morte. Porque Jesus, ele já havia vencido a morte, ele mesmo, né? Porque ele ressuscitou, então ele venceu a morte. Só que faltava ele vencer a morte para os filhos do Senhor. Então foi necessário aquele período de transição para que o juízo viesse. Então o juízo veio fisicamente sobre o Israel da carne, né? E veio também no reino de Deus para as almas. Então as almas dos filhos ressuscitaram para a vida eterna e os da perdição ressuscitaram para a destruição eterna, destruição definitiva. Então quem é hoje da salvação, ou seja, quem é da vida eterna, que salvação eterna é vida eterna, né? Então quem é da vida eterna já nasce salvo. Quando eu nasci biologicamente nesse mundo, eu já nasci salvo. Você também, nós somos filhos de Deus. Entende? Porque a salvação já foi consumada. O que faltava era a salvação por meio do Evangelho alcançar o nosso entendimento, né? E pela misericórdia de Deus, graças a Deus, né? O nosso entendimento foi alcançado ainda nessa vida pela salvação da mente por meio do Evangelho da graça, graças a Deus. Mas em termos de vida eterna, nós já nascemos nessa condição. Tá? Porque o inimigo que precisava ser aniquilado, que era a morte da alma, foi aniquilado no ano 70, na segunda ressurreição. A primeira ressurreição, então, foi a retirada dos espíritos dos filhos de Deus da inoperância. Então, podemos chamar, entre aspas, de salvação do espírito. Foi a primeira ressurreição, né? E a segunda e definitiva foi a ressurreição da alma dos filhos de Deus. Também dos da perdição. Interessante, né? Os da perdição também ressuscitaram na alma para receber a sentença. Isso não foi profetizado em Daniel? Foi profetizado. Jesus também falou sobre isso. Uns ressuscitariam para a vida eterna e outros para a destruição, para a perdição, para a vergonha eterna, para serem banidos da face do Senhor. Então quem é da perdição já foi banido, já está condenado. Tá? Então esses, amados, foram os 3 atos da salvação. Já está consumado. Não tem mais ninguém ainda sendo salvo aí para a eternidade. A salvação que ocorre hoje é só do entendimento. Quem quiser entender isso, como eu já disse, vai ter estudo aí na descrição sobre esse assunto de salvação da mente, tá? Então, amados, eu quero encerrar 2 Tessalonicenses 2,13. Só que antes de nós lermos, eu quero deixar uma coisa muito clara. Existe um equívoco, até no meio de alguns irmãos, né, que defendem a escatologia consumada, assim como nós defendemos, existe um equívoco de supervalorizar o ano 70, a vinda de Jesus, em detrimento da sua morte, por exemplo, ou até de sua manifestação em carne. Tá? Então, amado, entenda isso, nós não temos que supervalorizar a vinda de Jesus no ano 70 e também meio que nas entrelinhas, né? Claro que ninguém fala isso claramente,
mas fica meio subentendido uma desvalorização da cruz. Cuidado com isso, amado. É claro que esse assunto da escatologia consumada, ele é, assim, bastante palpitante, maravilhoso, né? A gente fica realmente envolvido porque é algo fascinante. Mas a gente acaba tendo uma tendência de supervalorizar o ano 70, vinda de Jesus, e desvalorizar a cruz. Ou a ressurreição, ou até mesmo a sua manifestação como homem, seu nascimento. Entenda uma coisa, gente, não tem hierarquia. A vinda de Jesus não é mais importante do que a cruz, e a cruz não é mais importante do que a vinda. São 3 atos da salvação. A salvação só foi possível porque esses 3 atos aconteceram. E os 3 têm a mesma importância, porque um foi puxando o outro, né? Então Jesus nasceu, porque para tudo isso acontecer ele tinha que nascer. Então foi o primeiro ato, depois ele morreu, ressuscitou, que nós entendemos como um ato só, e depois ele voltou em juízo. São 3 atos e os 3 têm a mesma importância. Então cuidado para você não supervalorizar a vinda de Jesus e menosprezar a cruz. Cuidado com isso. Os 3 atos da salvação têm a mesma importância. E eu encerro então com a 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, maravilha, mediante o jejum, é isso? Mediante você aceitar Jesus, mediante você deitar no batistério da igreja? Não, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Todos os filhos de Deus, toda a boa semente de todos os tempos foram escolhidos para serem salvos, né? Nós somos predestinados para sermos filhos, tá? Nós somos predestinados para sermos filhos e na condição de filhos recebermos a condição também de vida eterna, que é a salvação eterna. Tá? Então Cristiano, hoje nós vivemos depois da obra consumada. Eu posso dizer que eu sou salvo? Sim, você foi salvo, nós fomos salvos indiretamente. Aqueles irmãos foram salvos diretamente da morte, porque eles estavam em condição de morte e foram retirados daquela condição de morte pelo 3º ato da salvação. Nós já nascemos depois da obra consumada, então posso dizer que eu fui salvo também, eu sou um salvo também. Mas não que eu tenha sido salvo diretamente, não. Nós fomos salvos indiretamente. Nós nos livramos de passar pela condição de morte. Então isso também é um tipo de salvação, mas salvação indireta. Mas nós somos salvos por quê? Porque pertencemos à vida eterna. E nós pertencemos porque fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo para sermos filhos de Deus. Então, os 3 atos da salvação também, claro, nos alcançam hoje em dia e alcançarão para sempre os filhos de Deus, tá? Então, nós somos salvos, sempre salvos, porque nós viveremos para sempre.